Essa aqui é a nossa fábrica de Aracruz. Bonita, né? Vista de cima. Olha o tamanho. A gente tem aqui hoje, são 3 fábricas de celulose, 5 caldeiras. Vocês sabem o que é uma caldeira, não? Conhece caldeira? Estudaram? Caldeira? A gente tem no parque nosso aqui da fábrica 8.000 válvulas de controle. Quem aqui conhece uma válvula de controle? Ninguém? Não? Levanta a mão aí quem conhece. Vocês estão acordados, gente? A gente tem 8.000 válvulas de controle na fábrica. Imagina cuidar de 8.000 válvulas espalhadas pela fábrica. Saber se elas estão bem, se elas estão funcionando bem. Se eu mando ela abrir, ela abre. Se eu mando fechar, ela fecha. Se aquela válvula que controla ali a dosagem de insumos químicos, se ela está operando como ela deveria. A gente tem 8.000. Quantas pessoas vocês acham que tem aqui, mais ou menos, na fábrica, aqui nesse auditório? Umas 200? Por aí? 100? Vamos botar 100 pessoas para mais fácil a conta aqui. Com 8.000 válvulas ali, ó, a gente teria 80 válvulas para cada um aqui cuidar. Imagina cuidar de 80 válvulas cada um de vocês? Bastante coisa, né? A gente tem 1.800 bombas na nossa fábrica. Temos 6.500 motores elétricos. 6.500 motores. Isso são algumas coisas que eu trouxe para vocês aqui, fora o resto, a quantidade de equipamentos. A ideia aqui é dar para vocês uma noção da quantidade de ativos que a gente tem na nossa fábrica. Cada equipamento desse, ele precisa ser mantenido, precisa dar manutenção, precisamos cuidar, ele é operado, ele tem desgaste, ele tem que ser feita a manutenção preventiva, certo? Quem já viu essa curva aqui em algum lugar? Essa curva PF. Tem uns alunos de mecânica aqui hoje, não tem? Os de mecânica já viram, não já? Vocês conhecem essa curva? A famosa curva PF? Essa curva é mais ou menos o seguinte. Esse eixo aqui é a performance do equipamento. Aqui é o tempo de operação dele. Quem que anda de carro? Todo mundo? Então vamos pensar aqui, ó. Tem teu carro. Comecei a andar com o carro, meu carro lá, tirei novinho da concessionária. Acelera, o carro vai, uma beleza. Com o tempo, o que começa a acontecer com o meu carro? Começa a desgastar, tem um probleminha ali, bate um negocinho, começa a consumir mais combustível, o óleo começa a descer. E a performance do meu carro vai caindo. Se você não dá manutenção e não faz nada, o que vai acontecer na hora do seu carro? Vai parar. Aí a gente chama aqui da falha funcional. Meu carro parou. Para que meu carro serve? Para andar. Se ele não está andando, falhou. Não está funcionando. E o que essa curva indica para a gente? A gente tem várias formas de detectar que existe um problema antes dele de fato acontecer. Pneu do carro a gente tem que trocar? E quando é que a gente troca? Quando o arame do pneu sai e começa a sair faísca? Quando é que a gente troca? Ele tem um marcador do pneu ali, né? Então, de tanto em tanto tempo, o que a gente faz? Dá uma baixadinha no carro ali, quando vai calibrar, dá uma olhada como é que está. Se chegou no limite de trocar o pneu, você vai lá, agenda na loja lá, compra o pneu e troca. Não é? Todo mundo faz isso ou você sai andando, sai em faísca aí pelas ruas? Já o óleo do carro. Como é que a gente troca o óleo do carro? É quilometragem. A gente espera o motor fundir? Não. A gente tem um sensor que indica para a gente a hora certa de trocar o óleo? Não tem. A gente tem um engenheiro lá da montadora do carro, um engenheiro da Fiat, que estudou, fizeram 1 milhão de cálculos, testaram 1000 vezes e chegaram à conclusão do seguinte: olha, esse óleo aqui dura em média 10.000 quilômetros. Então deu 10.000 quilômetros de troca. Não passa não. Pode ser que ele dure 15? Pode. Alguém que quer arriscar? Por que você não quer
Quem que não quer arriscar aqui? Levanta a mão alguém para falar por que não quer. Fala aí. Isso aí, ó. Quanto custa trocar um óleo de carro? Baratinho. E se fundir o motor? Exatamente. Então, por que a gente troca o óleo com 10 mil a cada 10 mil quilômetros? Porque o custo de trocar o óleo é muito mais barato do que de se fundir o motor. Na Suzano é muito parecido. A gente tem vários equipamentos. Em cada equipamento a gente tem uma estratégia de manutenção diferente para ele. Vai ter equipamento que a gente paga de tantos em tantos quilômetros para dar manutenção, porque a gente sabe que se a gente não parar, o equipamento vai quebrar e vai ser pior, vai ser muito mais caro. Tem equipamentos que é igual o pneu do carro, que a gente vai passando lá e vai olhando, vai medindo o desgaste, dá uma olhada, ouve o ruído, vê a temperatura, e aí quando o equipamento a gente medir e detectar que ele está no nível de desgaste elevado, a gente vai lá e troca, ou dá manutenção, faz o que precisa ser feito. Sempre o objetivo nosso é detectar o quanto antes nessa curva. Por quê? O quanto antes a gente detecta que está na hora de a gente dar a manutenção, mais barato sai. Quanto mais tarde nessa curva, mais caro é. Certo? Hoje, as nossas rotas de inspeção dentro da fábrica, a gente tem técnicos lá dentro, e eles rodam as áreas fazendo uma inspeção, que a gente chama de inspeção sensitiva. O que é a inspeção sensitiva? É a inspeção do pneu do carro. Então ele vai andando, ouve um ruído do equipamento, vê se uma bomba está vibrando, mede uma temperatura e por aí vai. Então ele passa em vários equipamentos e vai detectando todos esses problemas que podem ter no futuro ali dentro. Hoje essa rota é feita manualmente ali no papel. Então ele pega a pranchetinha dele, vai para a área, ele já tem uma lista de todos os equipamentos que ele precisa passar, vai para a área, checa, esse aqui está ok, condição, mede nível de óleo, não sei o que, vai checando, vai dando ok, chegou no final do dia, ele senta na frente do computador, vai ali, o que tiver ruim, abre as notas de manutenção e essas notas vão ser programadas para ser executadas mais à frente. O que é o problema? Primeiro, imagina a quantidade, tudo bem que a gente vende papel, né? Não precisamos vender papel bom. Mas você imagina a quantidade de papel que ele gasta para fazer isso. Todo dia o cara vai, faz uma rota, tem papel, depois ele tem que guardar aquele papel em algum lugar, acaba perdendo. Então você não tem muito rastreio. Aí a gente, por exemplo, o equipamento quebra, você não sabe quem fez aquela última inspeção, ou às vezes você sabe, mas você não tem um relatório dele em papel mais, se perdeu, acabou não sabendo onde ele está. Então esse é o problema, a dificuldade que a gente tem. Então a gente quer digitalizar isso. Qual que é o outro problema que a gente tem? Vamos supor que a gente tem duas válvulas. E o rapaz ele vai inspecionar e precisa inspecionar a válvula 152A. E tem a 152A do lado de cá, tem uma parede, e a 152B do lado de cá. E o nosso colega foi lá fazer a inspeção, ele tem pouquíssimo tempo usando, é a primeira vez que ele vai fazer a inspeção dele sozinho. E ele está andando para a área, foi lá para a região da válvula do 152B, só que ele achou que ele estava em frente à válvula 152B, só que na verdade ele estava em frente à válvula 152A. Aí ele foi lá e fez a inspeção da 152A, achando que ele estava fazendo a da 152B. O que vocês acham que aconteceu? Imagina se o cara, na hora de jogar o óleo do seu carro, ele troca o óleo do carro do lado e não troca o seu. Não ia ser legal, ia? Então ele inspecionou a válvula errada, aquela válvula ficou sem inspeção. Se ela tiver algum problema, a gente não detecta. Quebra a válvula. É dinheiro indo embora. Certo? Então, pessoal, o que a gente espera de uma solução? Qual que é o desafio? A solução que a gente espera é a construção de um protótipo digital
Ele não precisa ter um servidor de banco de dados, não precisa ser um negócio que todo mundo vai se conectar. Basta, pode funcionar local, num celular, só um protótipo mesmo, de um sistema de rotas de inspeção sensitivo, em que a gente garante que ele está inspecionando o equipamento correto, certo? Então a gente tem que garantir que na hora que ele vai na área, ele não faça a inspeção do equipamento da válvula 152A ao invés de fazer da válvula 152B. Então a gente precisa garantir que ele está fazendo a inspeção do equipamento correto. A gente precisa que esse aplicativo, que ele seja capaz de armazenar fotos e vídeos. Afinal, gente, hoje é 2025, né? Convenhamos. Eu vou falar que a minha válvula está com alto grau de corrosão. Dá para entender, mas nada melhor do que uma foto onde eu mostro a válvula com alto grau de corrosão. Então a gente precisa disso. Uma outra coisa é a governança nas inspeções. Esse é o maior desafio que a gente tem. Nós temos pessoas aqui de elétrica também, não temos? Alguém de elétrica? Poucas pessoas de elétrica. Mas vamos usar o exemplo de elétrica, talvez vai ficar claro. Todo equipamento nosso da área é alimentado por a gente chama de gaveta, né? Então, um armário de onde vem a energia. A gente fala num jeito mais rudimentar. Então, imagine um armário onde saem os cabos de energia que vão alimentar uma bomba, por exemplo. E esses cabos, muitas vezes com a idade, com o tempo, eles vão gerando um aumento de temperatura. Eles vão ficando mais quentes. Por idade mesmo ali, ou uma fixação que não ficou bem feita, ao prender o cabo ele fica um pouco solto, uma vibração que acontece na fábrica e tudo mais, aquilo começa a esquentar. E uma das inspeções que é realizada, o nosso técnico em elétrica, ele vai lá nesse armário, onde sai a alimentação dos equipamentos, para na frente, vem com uma câmera que é termográfica. Alguém já viu uma câmera termográfica? É aquela câmera com a visão de temperatura. Ele para ali na frente e olha qual temperatura que está cada ponto. Se tiver alguma temperatura muito quente, é sinal de problema. Só que o que acontece? Ele faz isso na fábrica inteira. Aí vamos supor, vai lá, armário 1, 2, 3, 4, 5, 6, chegou aos 80 armários no dia desse. Ele só consegue medir a temperatura se o equipamento estiver ligado. Então ele tem uma rota que ele tem que cumprir a 80 no dia. 2 desses 80, quando ele chegou na frente do armário lá, o equipamento estava desligado. Por algum motivo estava em manutenção na área, estava parado por alguma questão de processo. Ele vai conseguir fazer a inspeção? Ele vai tirar a foto lá da câmera termográfica, está tudo frio. Pode ter algum problema ali? Pode. Hoje, o que acontece muito? Isso fica esquecido. Ele passou, não conseguiu fazer a inspeção e só vai passar de novo lá daqui talvez a 3 meses, 6 meses, dependendo da rota dele. Então, essa governança de inspeções, basicamente é isso. O que a gente precisa garantir? Se na rota de inspeção dele ficou alguma coisa para trás que ele não conseguiu realizar a inspeção,